Boa noite. Boa noite. Exclusivo. Mais um servidor do INSS revela que sofreu ameaças por ter impedido descontos ilegais 5 anos atrás. Golpistas criam um perfil falso da Previdência para enganar aposentados que tentam reaver dinheiro desviado. O Rio Grande do Sul instala barreiras sanitárias contra foco de gripe aviária. México, Chile e Uruguai também suspendem as importações de frango do Brasil. A polícia boliviana prende um dos chefes do PCC. Israel e Hamas retomam negociações de intensos bombardeios contra a faixa de Gaza. Nos Estados Unidos, tornados matam 27 pessoas. Cidades do Amazonas decretam emergência por causa das cheias. As enchentes deixam desabrigados na Argentina. E tem os gols do sábado no Brasileirão feminino e masculino. O Jornal Nacional está começando. O Rio Grande do Sul começou a instalar hoje barreiras sanitárias na região em que foi confirmado o primeiro caso de gripe aviária numa granja comercial no país. A primeira barreira está bem próxima da granja onde o foco de contaminação foi confirmado em Montenegro, região metropolitana de Porto Alegre. 6 barreiras e um desvio vão ser instalados em um raio de 10 quilômetros do local para conter a disseminação do vírus H5N1. Altamente contagioso entre as aves. Ela é uma atividade de contenção e desinfecção. Esses veículos-alvo, eles são veículos que transportam animais, ração, ovos, leite. Então, são veículos que entram em várias propriedades rurais. A granja tinha aves matrizes, que produziam ovos para a criação de outros frangos, que então iam para o consumo. Os 17 mil animais foram descartados. O que nós estamos fazendo aqui é tentar descobrir onde é que foi o índice, onde é que começou essa doença toda. O risco da granja, especificamente, ele já está cessado, né? Não há risco de disseminação de vírus ali, porque ali não saiu mais material de possível contaminação e agora está totalmente desinfetado o local, né? Ontem, granjas da região já estavam descartando ovos e material orgânico. O Ministério da Agricultura informou hoje que rastreou os ovos para incubação da granja com foco da gripe aviária. Eles haviam sido enviados para incubatórios em Minas Gerais, no Paraná e no próprio Rio Grande do Sul. O governo de Minas Gerais descartou 450 toneladas de ovos férteis. Foi justamente uma ação preventiva para se evitar uma potencial contaminação de aves pelo vírus da influenza aviária. Isso não quer dizer que o incubatório está positivo para a influenza. É só uma ação preventiva frente ao diagnóstico positivo no Rio Grande do Sul. Durante esse período, os fiscais agropecuários também vão percorrer 540 propriedades rurais ao redor do foco da contaminação. O objetivo é inspecionar criações de aves, inclusive aquelas para consumo próprio. Outros animais também vão ser examinados. Os técnicos da vigilância usam mapas por satélite. Essas vistorias, elas dão a confirmação porque é um vírus de alta letalidade. Então, se os animais estão saudáveis, é porque não há presença do vírus. A gente vai permanecer vigiando pelos 28 dias, e aí com intervalos mais espaçados, né? Essas propriedades rurais que tenham aves, mesmo que de fundo de quintal. Um segundo caso de gripe aviária foi confirmado no zoológico de Sapucaia do Sul, a 50 quilômetros de Montenegro. O zoológico está fechado por tempo indeterminado. Nós podemos ter 2 episódios que não têm relação um com o outro, ou 2 episódios que têm relação um com o outro. E o sequenciamento genético que deve sair nos próximos dias para exatamente ver se esses vírus são da mesma linhagem. Depois da descoberta do foco, a China, a União Europeia e a Argentina tinham suspendido a compra de frango do Brasil. O Ministério da Agricultura informou que Chile, Uruguai e México também suspenderam. Em nota, o Ministério da Agricultura disse que as ações tomadas para isolamento, controle e erradicação do vírus demonstram a robustez do sistema de inspeção do Brasil e que tem trabalhado para que os países reconheçam o princípio da regionalização, restringindo a exportação aos 10 quilômetros do raio do foco.
O risco de transmissão de gripe aviária para humanos é muito baixo. A doença não é transmitida pelo consumo de alimentos. Um perfil falso do INSS em uma rede social está sendo usado para enganar aposentados e pensionistas vítimas de descontos associativos indevidos. O alerta foi feito pelo próprio Instituto. O perfil @assistência_INSS parece oficial. Tem fotos e enunciados que induzem o cidadão a achar que ele é real. Mas, de acordo com nota divulgada pelo INSS, o perfil está utilizando de forma indevida o nome, a identidade visual e informações do INSS, principalmente sobre a liberação de reembolso de descontos indevidos. O INSS avisa que não realiza atendimento por meio de redes sociais e tampouco solicita o envio de documentos pessoais, fotos, senhas ou dados bancários por estes canais de comunicação. Segundo o Instituto, o perfil falso tenta atrair os usuários por meio de postagens copiadas dos canais oficiais e sugere facilidades para resolver pendências ou acelerar a liberação de valores referentes aos descontos associativos para a aplicação de golpes. O INSS alerta que o portal falso pode roubar dados sensíveis dos usuários, como o CPF, e que as informações podem ser usadas para acessar indevidamente contas do INSS ou para contratar empréstimos consignados em nome dos aposentados ou pensionistas. O INSS reforçou que todos os serviços e informações sobre benefícios devem ser acessados apenas pelos canais oficiais do Instituto. O site gov.br/meuinss, o aplicativo Meu INSS e o telefone 135. É a única maneira de saber de forma segura se algum valor foi descontado ilegalmente. Uma vez no Meu INSS, no aplicativo de celular ou no site do Instituto, clique em Consultar descontos de entidades associativas. O sistema vai informar quais associações fizeram descontos. É só marcar se os débitos foram ou não autorizados. Também é possível se informar pelo telefone 135. Até agora, 1.467.000 aposentados entraram no aplicativo Meu INSS e contestaram os descontos feitos por associações. Isso corresponde a mais de 98% das respostas. Hoje, o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, disse que as pessoas devem ficar atentas para não cair no golpe e que mesmo na rede social do Instituto aparecem apenas informações gerais. Ali não há atendimento ao público. Infelizmente, sim. Num momento desse de dor, de angústia, pessoas tentam aproveitar esse desespero dos nossos aposentados pensionistas para poder aplicar mais um golpe. E o risco que isso tem é que esse golpe não vai poder ser mediado pelo INSS. Esse golpe a gente está tentando prevenir, mas a gente precisa da colaboração de toda a população. Não abra nada, não aceite facilidade, não há facilidade para poder receber esse seu dinheiro que é devido a você. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a novos detalhes sobre desvios ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Há 5 anos, mais um servidor do Instituto denunciou à Polícia Federal que passou a sofrer ameaças depois de descredenciar associações irregulares. Em setembro de 2020, a mãe de um servidor do INSS recebeu uma mensagem no celular. O texto pediu o endereço do filho para fazer uma surpresa. 3 dias depois, outro servidor do INSS recebeu uma ameaça no celular. Estamos de olho, dizia a mensagem, que também citava o nome da mãe dele e o modelo do carro dela, além de 2 endereços do servidor. Esse servidor é o mesmo que já tinha feito uma denúncia de irregularidades à Polícia Federal, como mostrou o Jornal Nacional na quarta-feira. Os 2 servidores atuavam para combater fraudes contra aposentados por meio de descontos ilegais na folha de pagamento. Eles procuraram a Polícia Federal em Brasília para prestar queixa. 2 inquéritos foram abertos, mas as investigações foram transferidas para a PF no Paraná, já que o número de telefone de onde partiram as ameaças era de lá. Na denúncia, um dos servidores diz: em decorrência de decisões proferidas em processos administrativos de apuração de irregularidades, foram encerrados 3 acordos,
Nos últimos 2 meses, outros 2 foram suspensos, situação que reflete diretamente no repasse financeiro das entidades acordantes. Considerando que as mensagens contêm informações acerca de minha atividade profissional e o interesse em minha exata localização, temo que as ações tenham como objetivo causar intimidação ou coação. No depoimento, o servidor listou 10 entidades que foram descredenciadas em 2019 e 2020 por conta de irregularidades. Outro servidor disse à PF que estavam reforçando um trabalho de controle, que acredita que as mensagens que entendeu como ameaças seriam decorrentes do trabalho de suspensão e ou cancelamento de referidos acordos. 1 mês depois das ameaças, o então presidente do INSS, Leonardo Rolim, editou uma portaria que transferiu essa atribuição de fiscalização para outro setor. Essa movimentação coincide com uma mudança de rota no controle dos descontos no INSS. Entre janeiro de 2019 e outubro de 2020, 10 entidades foram canceladas e nenhum novo acordo foi assinado. Já a partir de outubro de 2020 até abril do ano passado, 24 novas entidades foram credenciadas e outras 6, que tinham sido descredenciadas, foram reabilitadas. Dados do Portal da Transparência mostram que essas novas associações juntas foram aumentando exponencialmente os descontos. Em 2020, descontaram 33 milhões de reais. Em 2024, 2 bilhões e 400 milhões. Entre janeiro e março de 2025, foram 655 milhões. Ao todo, essas entidades receberam 4 bilhões e 300 milhões de reais. Depois de 3 anos, os inquéritos foram encerrados sem chegar ao autor das ameaças. Mesmo após os relatos dos servidores, a Polícia Federal não ouviu representantes das entidades e não realizou diligências no INSS ou nessas associações. O inquérito que levou à Operação Desconto, que revelou várias irregularidades nessas entidades, só foi aberto em abril de 2024, depois que a imprensa já tinha noticiado o caso. O ex-presidente do INSS, Leonardo Rolim, já disse que a mudança de atribuição das diretorias que analisavam os contratos das associações ocorreu no processo de reestruturação do INSS e que ele deixou a presidência do Instituto em outubro de 2022 e que não sabe o que aconteceu com os contratos depois disso. O prazo para entregar a declaração do imposto de renda deste ano termina daqui a menos de 2 semanas, no dia 30 de maio. É importante preencher os dados com cuidado, porque erros podem impedir o pagamento da restituição. É sempre assim. As últimas semanas para a declaração do imposto de renda são as mais agitadas para quem trabalha com contabilidade. O brasileiro deixa o leão para depois e só corre quando ele está prestes a morder. Nesse escritório é preciso mudar a rotina dos funcionários. Temos que voltar todas as pessoas para fazer apenas as declarações de pessoa física. Então tiramos elas de toda a parte da pessoa jurídica para fazer apenas pessoa física para dar conta dessa demanda. Mas a correria não pode ser uma desculpa. Tem que prestar atenção em todos os detalhes da declaração para não cair na malha fina. E mesmo quando tudo está certo e o contribuinte tem restituição a receber, é preciso atenção no preenchimento dos dados bancários. Um descuido que custou milhões para os brasileiros nos últimos anos. Quase R$1 bilhão em restituições deixou de ser pago a mais de 1.700.000 contribuintes. Esse dinheiro todo é devolvido para os cofres da União. Segundo a Receita Federal, foram feitos ajustes no programa da declaração para tentar evitar esse problema. E o uso do PIX para pagamento da restituição vem sendo incentivado. Ele só vai informar que ele quer a restituição por PIX, a chave dele tem que ser o CPF, né? Inclusive, se ele utilizar essa forma de restituição, ele entra ele tem uma prioridade além dos demais contribuintes que não utilizaram isso aí. Foi exatamente o que o Paulo César fez. Ele é todo organizado e em pouco tempo resolveu, pelo celular mesmo, esse compromisso anual. Eu estou só esperando a restituição. Uma pouquinha coisa, mas ajuda para gastar depois mais tarde, né? Cada centavo conta. Pois é. E daqui a pouco, a polícia da Bolívia prende um dos chefes do PCC. Depois de Israel ampliar bombardeios em Gaza, o Hamas aceita retomar negociações sobre reféns.
A polícia da Bolívia prendeu um foragido da justiça brasileira apontado como um dos chefes do PCC. O homem de camisa rosa, cercado por policiais bolivianos, era procurado havia 5 anos pelas autoridades brasileiras e estava na lista de fugitivos da Interpol. Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, tentava renovar o documento de cidadão estrangeiro numa sede do Serviço Geral de Identificação, em Santa Cruz de la Sierra. Tuta apresentou um documento brasileiro falso com o nome Maicon Gonçalves da Silva. O que ele não sabia é que esse nome também já estava nos bancos internacionais de dados. O agente boliviano, então, acionou um oficial da Polícia Federal Brasileira, que atua em Santa Cruz de la Sierra, que, por sua vez, mandou a informação para a central da Interpol em Brasília. Com o cruzamento de dados, os agentes brasileiros confirmaram que se tratava de um foragido da justiça. Tuta, então, foi preso. Aqui eu ressalto a importância, uma vez mais, da nossa base de dados biométrica, que permitiu, praticamente em tempo real, retornar a informação ao nosso oficial de ligação lá em Santa Cruz e aos colegas da polícia da Bolívia, informando tecnicamente quem era exatamente aquela pessoa. Marcos Roberto de Almeida estava foragido desde 2020, quando foi alvo de uma operação em São Paulo que investigava a cúpula da facção. Aqui no Brasil, ele já foi condenado a 12 anos por organização criminosa e lavagem de dinheiro. E ainda responde a um outro processo, também por lavagem de dinheiro do tráfico. Existem 2 mandados de prisão contra ele em aberto. Atualmente, Tuta era apontado pelo Ministério Público Paulista como um dos principais chefes do PCC. E ele já chegou a ser considerado o número 1 quando Marcos Camacho, o Marcola, foi transferido para um presídio federal. Segundo o promotor que investiga a atuação de grupos criminosos em São Paulo, a facção tentou espalhar informações falsas. Primeiro, de que Tuta tinha sido expulso do grupo e depois de que estaria morto. Mas, segundo nós apuramos, isso era uma contra-informação do próprio PCC para que ele não fosse incomodado, ele fosse esquecido aí pelas polícias e pelo Ministério Público. Amanhã, Marcos Roberto de Almeida passa por uma audiência na Justiça da Bolívia, que vai definir a situação dele. Segundo a Polícia Federal Brasileira, se ele for expulso do país, um avião da PF poderá buscá-lo. O processo para trazer o criminoso ao Brasil será mais longo se for preciso pedir a extradição. Se a decisão for pela expulsão, aí sim estimamos que o prazo é curtíssimo, eu diria quase que imediato, ou dias, para isso ser concretizado. Israel e o grupo terrorista Hamas anunciaram a retomada das negociações em meio a intensos bombardeios contra a faixa de Gaza. As Forças Armadas israelenses anunciaram hoje uma nova ofensiva contra o Hamas e disseram que não vão parar até que o grupo deixe de ser uma ameaça e que os reféns ainda em cativeiro voltem para casa. Israel já vinha intensificando os bombardeios durante a semana. Nos últimos 3 dias, os ataques deixaram mais de 300 mortos, segundo autoridades médicas locais. É a fase mais violenta do conflito desde o fim da trégua entre os dois lados em março. Entre as centenas de mortos e de desaparecidos debaixo dos escombros estão dezenas de crianças. Nessas imagens divulgadas por Tel Aviv, os militares israelenses avançam entre as ruínas do norte do território palestino. Foi uma noite horrível, crianças e mulheres despedaçadas, centenas de casas bombardeadas. Por isso que estamos indo embora, diz este deslocado. Também hoje, líderes árabes se reuniram em Bagdá para pedir o fim imediato da guerra em Gaza e uma solução de 2 estados, um palestino e um israelense vivendo lado a lado. O presidente palestino Mahmoud Abbas agradeceu ao presidente Donald Trump pelos esforços dele para impedir a guerra e pediu que o Hamas renunciasse ao controle sobre Gaza.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que nada justifica a punição coletiva do povo palestino. As Nações Unidas acusam o governo de Israel de utilizar a fome como arma de guerra e de abrir um precedente grave ao impedir a distribuição de ajuda humanitária entre a população. Já são mais de 70 dias sem a entrada dessa ajuda na região. Israel nega as acusações de que está praticando genocídio ou limpeza étnica em Gaza. Neste sábado, Israel e Hamas anunciaram a retomada das negociações indiretas lá no Catar. Segundo a imprensa do país, está em discussão um cessar-fogo de 2 meses que envolve a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. Um pequeno passo depois de semanas sem qualquer avanço diplomático. 9 pessoas morreram hoje na Ucrânia num bombardeio russo contra um ônibus. Outras 7 pessoas também ficaram feridas quando um drone russo atingiu o ônibus na província de Sumy, no norte da Ucrânia. A imprensa russa diz que as forças do país miraram uma área de concentração militar. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o ataque foi um assassinato deliberado de civis. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nas redes sociais que na segunda-feira vai telefonar para Zelensky e para o presidente russo Vladimir Putin. Trump disse que o objetivo é parar o banho de sangue. O Kremlin confirmou que está se preparando para esta conversa. E amanhã tem a primeira reportagem da nova série especial do Fantástico, direto da Ucrânia. A segurança falou pra gente daqui que os barulhos de bombas estão ficando mais próximos e nesse trecho aqui. O repórter Álvaro Pereira Júnior mostra como é viver num país em guerra há mais de 1000 dias. O papel das mulheres na guerra, o papel da tecnologia, o clima pesado nas cidades perto da linha de frente. Foram 12 feridos, até crianças foram feridas nesse ataque. No Brasil, o cerco às drogas sintéticas. Aí o trampo, chefe. Um esquema que usava laboratórios clandestinos dentro de favelas do Rio. Produziram mais de 4 milhões de comprimidos de drogas sintéticas. Em São Paulo, a polícia rastreia os roubos de alianças, um crime em disparada. A investigação que mostrou dinheiro do patrocínio do Corinthians chegando a uma empresa suspeita de ligação com o crime organizado. As últimas informações sobre a gripe aviária no Brasil. Estamos no laboratório que confirmou o primeiro registro do país. A eficiência secular no cultivo do arroz no Camboja, na jornada de descobertas pelo rio Mekong. E para os fãs do Tom Cruise, melhor impossível. Você mergulha? Não. É que a estrela das missões mais desafiadoras do cinema está amanhã no Fantástico. Logo depois do Domingão com o Hulk. A gente se vê. Os portugueses vão escolher um novo governo neste domingo. É a terceira eleição em 3 anos. 9 milhões de portugueses estão registrados para votar. Eles vão eleger 230 deputados para a Assembleia da República. No sistema eleitoral português, um partido tem que ganhar mais da metade das cadeiras para poder governar sozinho. A coligação de centro-direita, Aliança Democrática, do atual primeiro-ministro Luís Montenegro, aparece na frente das pesquisas, mas sem maioria para governar sozinho. A eleição foi antecipada porque o governo de Montenegro perdeu um voto de confiança no parlamento em março passado, por causa de um escândalo envolvendo uma empresa de consultoria dele que apontava conflito de interesse. Em segundo lugar nas pesquisas, aparece o Partido Socialista, liderado por Pedro Nuno Santos. 314 mil portugueses já votaram de forma antecipada. Daqui a pouco, cheia dos rios afeta quase 200 mil pessoas no Amazonas. E os tornados matam 27 pessoas nos Estados Unidos. Tornados e tempestades deixaram 27 mortos no meio-oeste dos Estados Unidos.
O tamanho da tempestade com um possível tornado impressiona. Ele se aproximava da área urbana de St. Louis, no Missouri. Joan mostra como ficou a casa. Ela diz que estava trabalhando no quarto quando as sirenes tocaram. Que não deu tempo de ela e o marido saírem antes de o vento começar a destruir tudo. O diretor de ciência e operações do Serviço de Meteorologia local diz que havia previsão de tempestades muito rápidas e que foi emitido um alerta de tornado. Mas houve pouco tempo mesmo para as pessoas se prepararem. Ele afirmou que, com base no radar, um dos tornados tocou o solo cerca de 7 ou 8 minutos depois do alerta. Mais de 5.000 construções foram danificadas na cidade e nos arredores. Equipes da prefeitura passaram um dia removendo árvores das ruas. Os tornados provocaram destruição no centro-oeste americano desde a tarde de ontem até a madrugada. E causaram mortes em 3 estados: Missouri, Virgínia e Kentucky, que foi o mais atingido. Desde a noite, rodovias estão com trechos interditados. O trânsito ficou difícil e a rede de eletricidade também foi danificada em várias cidades. Em Morganfield, moradores tentavam avaliar os prejuízos. Léo conta que o vento começou a ficar forte e a levar tudo do chão. Ele disse para todos em casa entrarem no armário, se protegerem. Cheguei ao corredor e coloquei minhas mãos sobre todos, e as janelas começaram a explodir. Eu rezei o mais forte que pude. Lena estava muito grata, porque apesar de a casa ter sido destruída, ela, grávida, a filha pequena, a mãe e o cachorro estavam todos seguros. Pelo menos 26 tornados foram registrados em 5 estados americanos, além de granizo em outros 15. E a situação ainda é preocupante no fim de semana. Autoridades emitiram alerta de ventos fortes no Texas e em outros estados, desde a região central até o leste do país, incluindo o norte aqui do estado de Nova York. A província de Buenos Aires, a mais populosa da Argentina, está em alerta para chuva extrema. Milhares de moradores já precisaram sair de casa por causa das inundações. Tem previsão de novos temporais para os próximos dias. E a orientação para a população é evitar deslocamentos. A região é uma grande exportadora de alimentos, como soja, milho e trigo. E as chuvas devem provocar atrasos na colheita. A cheia de rios no Amazonas já afeta mais de 200.000 pessoas. 20 cidades estão em emergência. Uma situação que impacta também a saúde da população. No Amazonas, de acordo com o governo, as aulas não chegaram a ser interrompidas nos municípios em situação de emergência pela cheia, mas precisaram ser adaptadas. Em Benjamin Constant, extremo oeste do estado, na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, o transporte dos alunos da zona rural está sendo feito pelo rio. E a escola também é lugar para alertar sobre os riscos da subida das águas. Evitem o contato dessa água. O município está entre os 8 do estado que já entraram em situação de emergência também em saúde. Agentes de saúde percorrem as comunidades que ficam entre os rios e a floresta. Levam medicamentos e hipoclorito de sódio. Eles dão orientações quanto ao uso dessas gotinhas na água para evitar doenças. 1, 2 gotas e 1 litro d'água. Durante a cheia, crescem os riscos de afogamentos, de acidentes com animais peçonhentos e, principalmente, de doenças causadas a partir do contato com água contaminada. Aqui em Benjamin Constant, os casos de doenças gastrointestinais estão aumentando. Só nos 15 dias de março, já foi registrada praticamente a mesma quantidade de casos notificados em abril, e são mais de 400. Muita gente chega ao hospital da cidade com as mesmas queixas. E ela disse que estava doendo muito a barriga dela. Ele apresentou, primeiramente, vômito, aí logo em seguida diarreia e a dor do abdômen estomacal. E aí não conseguia mais aceitar nenhum tipo de alimentação ou água. Esta pesquisadora em ciências ambientais da Universidade Federal do Amazonas diz que estudos feitos
aqui comprovam a contaminação das águas na cheia, em vários pontos do rio Javari, que banha a cidade. Altos índices de coliformes fecais, que é o primeiro alerta para a gente, porque atinge diretamente a saúde humana. Sobretudo de crianças, pessoas vulneráveis, como idosos ou doentes, né? Então, esses índices para a potabilidade de água é fundamental, porque o banho já pode fazer com que haja uma contaminação, né? Não só a ingestão ou a alimentação. Em Tabatinga, cidade vizinha a Benjamin, o rio Solimões desceu 1 centímetro hoje. Está na cota de 12 metros e 55 centímetros e numa fase que indica estabilização do nível das águas. O monitoramento do Solimões serve de base para os afluentes como o Javari. E o rio assim, estável, já traz um alívio de que os locais alagados voltem a ter terra firme em breve. É a esperança de muitos ribeirinhos. A gente anda normal, tem brincadeira aqui para as crianças, tem esse campeão aqui na frente, tem torneio, tem jogos que o menino joga aqui na frente. É bom quando tá seco, agora tá alagado, fica essa situação, na ponte fica feia, fica tudo mole, tem que abaixar logo. Agora são 9h08, hora de Brasília, vamos conferir a previsão do tempo com a Thaís Luquezzi. Thaís, bem-vinda e boa noite. Obrigada, Trali. Boa noite para você, para a Aline. Boa noite para você também. O Serviço Geológico do país monitora 23 pontos na bacia do Rio Amazonas e a condição é mais grave aqui nesses 4, onde os rios já estão transbordados. Em Itacoatiara, a inundação já é considerada severa. E mês que vem ainda chove bastante. Amanhã mais 30 milímetros em Manaus, Belém e Macapá. Em Boa Vista, 50. Mas a área de maior atenção hoje é o leste nordestino. Em Recife e João Pessoa, onde já choveu excessivamente desde quarta-feira, o risco é alto para deslizamentos. Até a próxima quarta vai chover muito no leste do Rio Grande do Norte até o Sergipe. Essas ondas de leste que vêm da África estão deixando os ventos mais intensos aqui, trazendo ainda mais umidade, porque a superfície do oceano está mais quente que o comum para a época. Enquanto isso, a maior parte do país enfrenta esse segundo bloqueio atmosférico deste mês. Por isso, o tempo ainda fica firme numa área enorme do Brasil e quase sem nuvens no outono, a amplitude térmica dispara. Amanhã, o Rio de Janeiro vai variar do frio de 16 graus para o calor de 31. Essa variação grande que também atinge São Paulo, que vai chegar aos 28 graus. Faz 31 em Goiânia, 33 em Palmas, 35 em Cuiabá e Teresina e 30 em Porto Alegre. Mas amanhã chega uma frente fria que vai levar chuva para o Rio Grande do Sul. Ela será mais forte no oeste do estado, só que ela passa bem rápido e só ali não consegue avançar pelo país. São Paulo e Rio só tiveram 2 dias de chuva este mês e foi pouca coisa. Em Brasília, não chove significativamente há 1 mês e 2 dias. E em Palmas, já são 15 dias sem chover. Por isso, o risco de queimadas é crítico em toda esta área que a gente vê aqui, em vermelho no mapa. É um motivo de bastante atenção, viu, Trali e Aline, para as autoridades fiscalizarem e combaterem o fogo. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Thaís. Muito obrigada. Boa noite, Thaís. Bom domingo. O São João de Campina Grande, na Paraíba, é daqui a 2 semanas. Mas a falta de chuva do começo do ano em partes do Nordeste está colocando em risco um dos principais ingredientes da festa, o milho. A chuva abaixo do esperado nas regiões produtoras de milho fez a oferta cair e o preço disparar. A mão de milho, como se chama o balaio com 52 espigas, aumentou mais de 30% em algumas cidades da Paraíba. Em Souza, no sertão, Maria José só tem um saco de milho para vender. Tá fraco esse ano tem muito pouco milho. A mão de milho ano passado era R$40. Esse ano está vendendo R$62. Na feira mais tradicional de Campina Grande, a banca de Adailton nunca ficou tão vazia. Isso aqui é falta de chuva. Falta de chuva. Aqui você está vendo, ó. A espiga falhada, uma espiga falhada, outra cheia, outra seca, que nem você está vendo aí. Caro demais. Mas também, né, sem chuva é isso mesmo. Aí levo só um pouquinho para cozinhar para minha neta. Em algumas regiões, os agricultores perderam 90% da produção
por causa da seca. Normalmente chove aqui no final de março até julho. E a gente teve aqui uma diminuição de cerca de 70% do regime de chuva. Quando era para chover 200 milímetros, choveu apenas 30 milímetros. E assim afeta totalmente a produtividade do milho. O cenário de escassez no campo pode comprometer a fartura na mesa. Pratos típicos como esses devem ficar mais caros. E o jeito vai ser pagar mais pelas delícias que dão sabor às festas juninas. Mesmo com o milho mais caro, com essa falta, mas é necessário que se tenha na comida do paraibano, do campinense, viver a tradição da pamonha, da canjica e do milho. Ei, quanta coisa boa, hein? Adoro uma pamonha. Minha avó fazia uma, ó. Veja a seguir, o festival The Town anuncia novas atrações. E os gols do sábado no Brasileirão feminino e no masculino. Agora há pouco, no Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu o Fortaleza por 3-0 e teve outro jogo hoje, um confronto nordestino. Mais cedo, na capital cearense, o Ceará ganhou do Sport. Lucas Mugni abriu o placar. E no segundo tempo, Dieguinho lançou e Galeano marcou. Ceará 2-0. No Brasileirão feminino, o líder Cruzeiro derrotou a vice-líder Ferroviária. Jogo na cidade mineira de Nova Lima e o primeiro gol do Cruzeiro foi da Gabi Soares. A bonita jogada do ataque da Ferroviária terminou na finalização da Nath Vendito, no cantinho. Na cobrança de falta da Letícia, o Cruzeiro fez o segundo. E o terceiro foi um gol contra da Rafa Soares. Cruzeiro 3, Ferroviária 1. Os campeonatos estaduais do Maranhão e do Amapá terminaram hoje. O Maranhão derrotou a Imperatriz por 2-0. Gols de Rian e Miqueias e conquistou o título maranhense pela 16ª vez. No Amapá deu trem. Aleilson chutou e a bola furou a rede. 1-0 para cima do Oratório, que até empatou no fim com Everton. Mas o trem levantou a taça pelo 5º ano consecutivo. Amanhã tem o último episódio da série Planeta Extremo no Esporte Espetacular, que tem outras atrações. Olá, boa noite. O EE vai falar sobre Carlo Ancelotti, o novo técnico da seleção brasileira que ganhou tudo com o Real Madrid. A segunda passagem do treinador à frente do clube espanhol começou por acaso e vai terminar como a mais vitoriosa da carreira dele. E no Planeta Extremo, Fernando Fernandes vai desafiar a força dos vulcões da Guatemala. Uma bomba, talvez, né? Algo muito intenso, muito forte. E se alguma coisa der errado, é minha vida em jogo. E eu não vim aqui para isso. Coragem para mim significa necessidade. Coragem é a palavra que mora dentro de mim. Essa aventura é logo no comecinho do EE, às 11 da manhã, depois de Viver Sertanejo. Também amanhã o Esporte Espetacular mostra ao vivo a primeira edição do Motocross. É um desafio radical com alguns dos maiores nomes do motocross, estilo livre. Um terreno onde a potência encontra a habilidade e a natureza. O Motorroça é um evento de motocross estilo livre. O objetivo é fazer as manobras mais impressionantes, quase como querer dominar um touro feito de metal. A adrenalina misturada com o ambiente rural. Desde garotinho eu já tenho essa paixão por rodeio, né? Então já está dentro de mim. Mas a moto tomou conta. Então combinou os dois, né? Rodeio e motocross. O que é mais fácil, domar aqueles cavalos, bois bravos, ou uma moto dessa com vários cavalos no motor? A moto, né? A moto você tá dominando ela, o boi e o cavalo não, né? Roberto, o cowboy das motos, vai encontrar mais gente disposta a encarar os obstáculos da pista. Serão 8 atletas de 3 países diferentes. E entre eles,
Javier Villegas, o Astro Boy, um chileno em busca do 4º título. Para mim, quando fica difícil, quando mais quero tentar para saber que minha mulher às vezes fica brava. Esse ano o evento vai ter uma novidade. Uma câmera que vai colocar o espectador em cima da moto durante as manobras. A própria pista ajuda a traduzir o tamanho do desafio de se praticar esse esporte. Aquelas 2 rampas, por exemplo, abrigam um vão de 21 metros de distância que vai ser sobrevoado pelos atletas. Em um percurso que, para ser preparado, levou cerca de 8.000 toneladas de terra, o equivalente a quase 600 caçambas de caminhão cheias. Tudo isso para avaliar os motociclistas em 4 quesitos: a habilidade, a dificuldade, a execução e a energia. A energia com os juízes, na verdade, tem muito a ver com quanto você logra conexão com o público. Assim faz que o público reaja, sabe, com o coração, e os juízes vão levar isso com uma energia. Para ganhar aqui não basta voar mais alto, é preciso levantar a torcida também. Uau. Que coragem, hein? Muita emoção também, né? Levantar voo. E o festival The Town anunciou hoje novas atrações. O cantor americano Jason Derulo vai se apresentar no palco Skyline no dia 12 de setembro. No mesmo dia, o público também verá CeeLo Green, vencedor de 5 prêmios Grammy. No dia 13 de setembro, é a vez da cantora britânica Natasha Bedingfield tomar conta do palco Skyline. O festival também anunciou artistas brasileiros que estarão no palco The One. No dia 12, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Duda Beat e Di Ferreiro. A segunda edição do The Town será de 6 a 14 de setembro em São Paulo. A venda geral de ingressos começa dia 27 de maio. Vai ser demais. Boa noite para você, muito obrigado e um ótimo domingo. Obrigada pela sua companhia, tenha uma excelente noite e um ótimo domingo.